Quando nós conhecemos a Jesus e aprendemos sobre tudo o que Ele fez, o que faz na nossa vida, nós ficamos simplesmente maravilhados, não é mesmo? A gente vê na Bíblia tantas histórias de homens, mulheres que se dispuseram a fazer o que Deus queria e o quanto eles foram usados por Deus, o quanto o Senhor Jesus foi exaltado através da vida dessas pessoas. Aí eu te pergunto, você gostaria de ser usado por Deus? De, por exemplo, orar por pessoas e elas serem curadas, de expulsar demônios com ousadia e autoridade, de ouvir a voz de Deus e dialogar com Ele como quem conversa com um amigo, de ser reconhecido como alguém diferente e que faz a diferença por onde passa. Antes de continuar, eu vou te pedir para ir lá curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos ou com alguém que você acha que possa se interessar por esse conteúdo. E comenta também. Eu amo ler seu comentário. Eu vou te responder com muito carinho. Aproveitando também essa pequena pausa, quero te convidar para ser membro do canal. Clica lá no botão Seja Membro, dá uma olhadinha lá nos benefícios, vem ser um apoiador do nosso ministério, amém? Para falar mais um pouco sobre esse assunto, eu vou usar como base o versículo de 1 Samuel 10:6. E ele diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará e será um novo homem. O texto de 1 Samuel mostra o chamamento de Saul para governar o povo de Deus. É a continuidade da conversa entre o profeta Samuel e o jovem Saul, que iniciou lá no capítulo 9, nos caminhos de Ramá. Ai, eu amo escova no cabelo. O profeta ungiu Saul e em poucos instantes alguns eventos começaram a acontecer para que Deus realmente confirmasse a profecia de Samuel sobre a vida de Saul. Ele é transformado pela ação do Espírito Santo e começa a partir dali a história de Saul e a história da monarquia de Israel. Esse texto deixa bem
agir de Deus na vida de Saul de uma maneira que ele jamais esperava. Uma coisa é certa: a sua vida e a minha também está nas mãos do Senhor. A qualquer momento tudo pode acontecer. Aquilo que você pede e acha parecer demorado, o Senhor pode te surpreender e te colocar onde você jamais imaginou. Acredite. O fato de recebermos uma profecia não muda a nossa vida. Eu já vi muitas pessoas receberem profecias da parte de Deus e nada aconteceu. O que muda, ou o que deve mudar, é o nosso coração. O nosso coração deve estar aberto para aquilo que o Senhor está dizendo. No versículo 9 desse mesmo capítulo 10, diz assim: quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Ser capaz de ouvir a voz de Deus é um resultado importante de conhecer a Ele e ser cheio do seu Espírito. Mas não é a única evidência de uma vida cheia do Espírito. Outra prova simples, mais poderosa, do poder do Espírito Santo dentro de uma pessoa é uma vida transformada. Durante o julgamento de Jesus, Pedro negou a ele 3 vezes, porque ele teve medo dos judeus. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele já não teve mais medo, mas permaneceu e pregou uma mensagem extremamente ousada. O resultado da pregação de Pedro foi quase 3.000 almas. 3.000 almas sendo acrescentadas ao reino de Deus naquele dia, imagine. A plenitude do Espírito Santo transformou Pedro. Ela transformou ele em outro homem. Um homem muito corajoso, ousado, sem medo nenhum. Pedro não foi o único que tomou uma posição ousada naquele dia. Todos os 11 discípulos de Jesus fizeram o mesmo. Todos estavam se escondendo atrás de portas fechadas, com medo dos judeus. Quando Jesus foi até eles, depois da sua ressurreição, e de repente, depois de serem cheios do Espírito Santo, todos eles se tornaram destemidos e corajosos. O poder do Espírito Santo transformou muitas pessoas ao longo dos anos. Ele transformou Saul, como citado ali naquele versículo
versículo que eu li hoje. Ele transformou a Pedro e os outros discípulos também. Ele tem me transformado e continua transformando pessoas fervorosas por todo o mundo. É disso que nós precisamos. Você e eu precisamos ser transformados pelo Senhor. Ouvir mensagens, nos enchermos da palavra, são coisas muito importantes, sim, claro que são. Mas o que nós ouvimos precisa gerar em nós o desejo de mudança. Você sente que precisa ser transformado? Peça ao Espírito Santo para encher você, encher seu coração, sua alma, sua mente, para que você sinta o toque do Espírito Santo. Para de pensar que você não é capaz, que você é pequeno demais para fazer aquilo que o Senhor já disse que vai fazer através de você. Tem um ditado que diz que nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Então peça a Deus que te transforme, para que a sua vida gere transformação na vida de outras pessoas. Peça ao Senhor que a sua conduta chame a atenção da sua família. Peça ao Senhor que a sua constância atraia os olhos daqueles que estão frios na fé. Peça ao Senhor que a sua fé estimule outras pessoas a orarem mais, buscarem mais. Amém? Uma coisa eu te digo com certeza: nós precisamos do poder do Espírito Santo para mudar e realizar todas as coisas. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor nos convida a esse relacionamento íntimo contigo. Obrigada, Deus, porque o Senhor deixa o caminho e o acesso até o Senhor livres para que nós possamos entrar. Nós queremos estar cada vez mais perto do Senhor, para que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, para que possamos entender como nós devemos fazer as coisas, como e para onde devemos ir. Mas acima de tudo, Deus, nós queremos cada dia mais ser parecidos com o Senhor, ser transformados, ó Deus, dessa velha natureza que é pecaminosa, que tende a fazer coisas que são contrárias à tua vontade. Mas nós queremos, ó Deus, ser cheios do Senhor, para sermos transformados e a nossa vida gerar mudança em outras pessoas. Em nome de Jesus, nós precisamos do teu toque na nossa vida. Vem sobre cada um de nós, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus continue falando ao teu coração. E eu lembrei de mais um ditado que uma grande amiga me dizia muito: convivência gera semelhança. Se você quer ser parecido com o Senhor Jesus, conviva com Ele, se relacione com Ele. Amém? Ele vai gerar a transformação que você precisa. Deus te abençoe.
abençoe, viu? Fica com Deus. Abraço. Olá, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Quando nós conhecemos a Jesus e aprendemos sobre tudo o que Ele fez, o que faz na nossa vida, nós ficamos simplesmente maravilhados, não é mesmo? A gente vê na Bíblia tantas histórias de homens, mulheres que se dispuseram a fazer o que Deus queria e o quanto eles foram usados por Deus, o quanto o Senhor Jesus foi exaltado através da vida dessas pessoas. Aí eu te pergunto, você gostaria de ser usado por Deus? De, por exemplo, orar por pessoas e elas serem curadas, de expulsar demônios com ousadia e autoridade, de ouvir a voz de Deus e dialogar com Ele como quem conversa com um amigo, de ser reconhecido como alguém diferente e que faz a diferença por onde passa. Antes de continuar, eu vou te pedir para ir lá curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos ou com alguém que você acha que possa se interessar por esse conteúdo. E comenta também. Eu amo ler seu comentário. Eu vou te responder com muito carinho. Aproveitando também essa pequena pausa, quero te convidar para ser membro do canal. Clica lá no botão Seja Membro, dá uma olhadinha lá nos benefícios, vem ser um apoiador do nosso ministério, amém? Para falar mais um pouco sobre esse assunto, eu vou usar como base o versículo de 1 Samuel 10, 6. E ele diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará e será um novo homem. O texto de 1 Samuel mostra o chamamento de Saul para governar o povo de Deus. É a continuidade da conversa entre o profeta Samuel e o jovem Saul, que iniciou lá no capítulo 9, nos caminhos de Ramá. Ai, eu amo escova no cabelo. O profeta ungiu Saul e em poucos instantes alguns eventos começam
na vida de Saul, de uma maneira que ele jamais esperava. Uma coisa é certa, a sua vida e a minha também está nas mãos do Senhor. A qualquer momento tudo pode acontecer. Aquilo que você pede e acha parecer demorado, o Senhor pode te surpreender e te colocar onde você jamais imaginou. Acredite. O fato de recebermos uma profecia não muda a nossa vida. Eu já vi muitas pessoas receberem profecias da parte de Deus e nada aconteceu. O que muda, ou o que deve mudar, é o nosso coração. O nosso coração deve estar aberto para aquilo que o Senhor está dizendo. No versículo 9 desse mesmo capítulo 10, diz assim: quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Ser capaz de ouvir a voz de Deus é um resultado importante de conhecer a Ele e ser cheio do seu Espírito. Mas não é a única evidência de uma vida cheia do Espírito. Outra prova simples, mais poderosa, do poder do Espírito Santo dentro de uma pessoa é uma vida transformada. Durante o julgamento de Jesus, Pedro negou a ele 3 vezes, porque ele teve medo dos judeus. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele já não teve mais medo, mas permaneceu e pregou uma mensagem extremamente ousada. O resultado da pregação de Pedro foi quase 3.000 almas. 3.000 almas sendo acrescentadas ao reino de Deus naquele dia, imagine. A plenitude do Espírito Santo transformou Pedro. Ela transformou ele em outro homem. Um homem muito corajoso, ousado, sem medo nenhum. Pedro não foi o único que tomou uma posição ousada naquele dia. Todos os 11 discípulos de Jesus fizeram o mesmo. Todos estavam se escondendo atrás de portas fechadas, com medo dos judeus. Quando Jesus foi até eles, depois da sua ressurreição, e de repente, depois de serem cheios do Espírito Santo, todos eles se tornaram destemidos e corajosos. O poder do Espírito Santo transformou muitas pessoas ao longo dos anos. Ele transformou Saul.
transformado e continua transformando pessoas fervorosas por todo o mundo. É disso que nós precisamos. Você e eu precisamos ser transformados pelo Senhor. Ouvir mensagens, nos enchermos da palavra, são coisas muito importantes, sim, claro que são. Mas o que nós ouvimos precisa gerar em nós o desejo de mudança. Você sente que precisa ser transformado? Peça ao Espírito Santo para encher você, encher seu coração, sua alma, sua mente, para que você sinta o toque do Espírito Santo. Para de pensar que você não é capaz, que você é pequeno demais para fazer aquilo que o Senhor já disse que vai fazer através de você. Tem um ditado que diz que nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Então peça a Deus que te transforme, para que a sua vida gere transformação na vida de outras pessoas. Peça ao Senhor que a sua conduta chame a atenção da sua família. Peça ao Senhor que a sua constância atraia os olhos daqueles que estão frios na fé. Peça ao Senhor que a sua fé estimule outras pessoas a orarem mais, buscarem mais. Amém. Uma coisa eu te digo com certeza: nós precisamos do poder do Espírito Santo para mudar e realizar todas as coisas. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor nos convida a esse relacionamento íntimo contigo. Obrigada, Deus, porque o Senhor deixa o caminho e o acesso até o Senhor livres para que nós possamos entrar. Nós queremos estar cada vez mais perto do Senhor, para que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, para que possamos entender como nós devemos fazer as coisas, como e para onde devemos ir. Mas acima de tudo, Deus, nós queremos cada dia mais ser parecidos com o Senhor, ser transformados, ó Deus, dessa velha natureza que é pecaminosa, que tende a fazer coisas que são contrárias à tua vontade. Mas nós queremos, ó Deus, ser cheios do Senhor, para sermos transformados e a nossa vida gerar mudança em outras pessoas. Em nome de Jesus, nós precisamos do teu toque na nossa vida. Vem sobre cada um de nós, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus continue falando ao teu coração. E eu lembrei de mais um ditado que uma grande amiga me dizia muito: convivência gera semelhança. Se você quer ser parecido com o Senhor Jesus, conviva com Ele, se relacione com Ele. Amém. Ele vai gerar a transformação que você precisa. Deus te abençoe, viu? Fica com Deus. Abraço.